Estamos ao vivo. Oi, linda. Vamos falar de investimentos hoje. Obrigado, Silvia. Seja bem-vindo. Deixa eu adicionar o Paulo. Esperar o Paulo chegar. Beleza. O Paulo acessou, eu vou adicionar o Paulo porque a conversa hoje. Convidar. E aí, Paulo, boa E tarde. aí, Thiago, boa tarde. Como é que tá? Tudo certo? Sextou? Sextou. É isso aí. Mais uma semana aí, acabando o ano. Então, nós conversamos, né, Paulo, essa semana. E antes da gente entrar no assunto, Paulo, se apresenta aí pro pessoal, Paulo. Pode conhecer. Tá, pode deixar. Bem, eu sou o Paulo aí, eu sou formado em engenharia da computação, né? Então, acabei migrando aí um pouco para essa área de investimentos. Conheci essa parte de investimentos em 2019, meados de 2019. E acabei apaixonando assim, na verdade, até porque o que isso pode transformar, né? Assim, a gente vê que é exatamente isso que falta no conhecimento das pessoas, é essa parte financeira, né? Você aí como, como contador aí de muita gente, sabe que a organização financeira é o que acaba atrapalhando muitas pessoas de conseguirem, né, conquistarem muitos sonhos, às vezes, né, ou objetivos. E algo que sempre se fala é a questão relacionada à aposentadoria, né? A gente sabe que com o sistema atual aí é meio difícil ficar pensando em aposentadoria. Então, eu acabei estudando bastante aí essa área e acabei depois criando até uma mentoria para poder ajudar as pessoas a entrarem nesse mercado, né? Que acaba ajudando bastante e E aqui no Brasil ele está apenas começando, né? Comparado aí aos Estados Unidos, é algo que Sim, está engatinhando. Lá o pessoal já tem já praticamente 50% aí, vamos colocar aí, da população americana já investe na bolsa, enquanto aqui eu estava vendo a quantidade de investidores tem, deu acho que 5 milhões, né, de pessoas, é 2% da população, um pouquinho, nossa. né? Não tem praticamente ninguém. E É crescendo ímpar, isso. tá? É. E Paulo, vamos pedir pro Sim, pessoal que está com a gente na live compartilhar, porque o conteúdo que a gente tem é bom demais. Se você é meu sim, isso seguidor, aí. compartilha com todo mundo. Seguidor do Paulo, compartilha com geral, porque é conteúdo de valor e a gente aprende e tem muito a aprender. Hoje é Sim, o primeiro passo e acho que a gente terá novas conversas nesse sentido aqui para produzir conhecimento e para abrir. O conhecimento expande, né? Eu falo sim, sempre aqui nos meus conteúdos sobre conhecer e avançar. A gente conhece algo, aprende e avança. É como a vida deve caminhar, né? sim. O Isso aí. Paulo, vamos entrar já no conteúdo. Eu separei algumas perguntas para te fazer, porque Pode acho, perguntar. acho que são as que a gente mais ouve aqui no trabalho, tá? São as que a gente mais ouve no escritório. Legal. Então, via de regra, as pessoas perguntam assim, quem pode investir? Ah, isso que você falou sobre a falta de conhecimento é tão clara, é tão real, que as pessoas nem sabem se elas podem investir. Exato. Então, quem pode? É, na verdade, praticamente qualquer um, até menor de 18 anos, pode investir na bolsa. Até menor de 18 anos. Você está me ouvindo aí, né? Tô.
Tá. Eu que tô com... Meu fone que tá ruim, desligou. Ah, tá. Não, de boa. Então, assim, até menor de 18 pode. Lógico que aí precisa de autorização dos pais, mas, um exemplo, tem muitos pais que já têm conhecimento disso, acabam fazendo já uma carteira, um exemplo, para o próprio filho, desde que ele é criança, um exemplo, desde que ele é bebê, já pensando lá na frente. E aí acaba fazendo no próprio CPF, né, da criança. Então, idade aí não tem, não tem nenhum empecilho. E até questão de poder financeiro. Também não tem nenhum empecilho. Essa é outra pergunta que eu ia te fazer. A Sim. partir de quanto a gente pode começar a investir? A partir de R$1, vamos colocar aí, né? A partir, a gente se baseia exatamente aquilo que está disponível ali na bolsa, né? Então, tem ações lá, e aí talvez é interessante explicar um pouquinho o que seriam as ações, né, de forma simples, são pedaços da empresa, né? Então, quando você compra uma ação, você compra um pedaço da empresa. E isso, então, vai determinar exatamente isso. Tem ações lá que estão valendo centavos, e aqui na Bolsa Brasileira, e chega até R$100, né? Aí tem alguns classes de ativos que às vezes é um pouquinho mais, mas não tem um limite muito alto, né? É acessível para todo mundo. Se tiver R$10 aí, você já consegue começar a investir. E atualmente até está bem democrático, né? Bem acessível também, né? Aqui no Brasil. Muitas empresas acabaram surgindo, facilitando, né, o acesso. Então tem muitas corretoras, uma forma de que você tem acesso à bolsa, né, é através de alguma corretora, né? Alguns bancos têm também esse acesso, mas tem algo que também tem que estar atento, porque existem taxas, né? Na questão da compra e venda. Então, essa é outra dúvida geral, é como acessar, né? Como é que eu entro nisso? Então, qualquer um pode, até menor de idade, qualquer valor, a gente tem questões de valores bem consideráveis, bem razoáveis, para formar uma carteira, né? Então, isso. Para você iniciar, pelo menos, né? Aí formar uma carteira, tudo isso aí, aí depende, talvez, você tem que continuar investindo, e aí depois você ainda consegue formar uma carteira e tal. E aí a porta de entrada para o investimento é através de uma corretora. Sim, para você poder ter acesso. Lembrando que um exemplo, a Bolsa, a B3, né, que é a Bolsa Brasileira aqui, ela não tem nenhum vínculo com o governo, tá? Ela é totalmente, vamos dizer, pública, ou privada, né? Então, talvez as pessoas tenham até um receio em relação a isso, mas ela é privada. Então, tudo que está ali é exatamente não tem vínculo com o governo. E aí, para você ter acesso a comprar essas ações é através das corretoras, né? Então, alguns bancos tradicionais ou bancos no mercado possibilitam, mas é interessante olhar essa questão aí também das taxas. Então, tem alguns que já têm taxas zero, facilita bastante. Normalmente, os que cobram mais taxa é para quem vai investir mais dinheiro aí, quem vai investir grande quantidade, 1 milhão, aí acaba indo por essas corretoras por ser maiores, né? Paulo, deixa eu cumprimentar aqui quem chegou. Opa! Seja bem-vindo aí o Denis. Oi. 2 amigos meus chamados Denis. O Denis Pereira e o Denis Barbeiro, top. A Tatiane, Sandra. Pessoal, seja bem-vindo. A Kátia. Tem um perfil que eu não conheço. NT Chelis, eu não conheço. Seja bem-vinda. Nosso objetivo é promover conhecimento. Com o cenário da política, Paulo, o que você acha para quem é investidor? Qual que é a sua opinião de quem está no negócio? Com a situação atual,
Complica talvez um pouco, mas para quem é investidor, e aí lógico que isso é algo que vai aprendendo com a prática, e aí por isso que é importante aí você também ter um mentor, né, para poder te direcionar, te dar uma base em relação a isso, é que nos momentos de turbulência aí é onde a gente tem as maiores oportunidades, né? Sim. Então, a bolsa, lembrando aqui, então, como ações são pedaços de empresas, então, a bolsa são empresas, né? Que tem ali, vamos dizer, vida própria ali, então, elas continuam produzindo, né? Então, tem várias classes de empresas, e aí a questão, até no momento agora que de transição, muitas indecisões em relação ao nosso país, é importante você escolher ali ativos que são mais seguros, né? Então, ativos às vezes que, no caso, um exemplo, empresas de energia elétrica, algo que é necessário, não tem como acabar isso. Bancos mesmo, né? O banco com a taxa de juros subindo, o banco sempre acaba ganhando mais, né? O banco vai Então, crescer. exatamente. Mas o que eu gosto aí, para quem talvez acompanha o meu perfil, né, eu sempre estou falando aí da questão de você comprar dólar, né? Então, talvez, até para quem está começando ou pensa em começar até a investir, talvez a melhor forma hoje é comprando dólar, né? Então, até no meu perfil tem aí mostrando alguns caminhos, dois aplicativos que eu gosto de indicar, que é a Avenue e a Nomad, né? Então, que você consegue abrir ali conta, é uma conta americana, então o seu dinheiro não vai ficar no Brasil, e você consegue comprar ali, se transfere via Pix e compra o dólar até muito mais barato do que comprar no câmbio, né? Que as pessoas Que legal. acabam querendo comprar no câmbio, mas lá acaba sendo mais caro. É Então, o valor hoje, pode é falar. impressionante, né? Esses dias teve muita queda do dólar, você compartilhou dolarize-se, né? Exatamente. Momento e tal. E eu fiquei curioso. Eu falei, rapaz, a gente precisa conversar sobre isso, porque às vezes é muito fora da realidade para muitas pessoas. Sim, A crença de que é algo intangível, né? É inalcançável, quando na sim. verdade não é. O Isso, mundo não é. digital hoje aproxima, né? Não tem fronteiras, é aberto, as coisas são muito próximas. A gente pode dizer que hoje, tá? Hoje está muito fácil, muito acessível. Talvez alguns anos atrás, até poderia colocar aí no máximo 5 anos atrás, isso não era tão acessível assim. Mas sempre dentro do mercado, né? Quando tem um certo interesse sobre algo, acaba fomentando o mercado, né? Então, acabaram surgindo muitas empresas que facilitam isso, né? Seja investir na bolsa de valores, ou seja nessa parte de compra em dólar, ou investir lá no mercado americano, que é algo que eu também acabo ensinando aí, explicando, que ficou mais fácil, né? Eu gosto até do mercado americano porque lá é bem mais, você tem acesso a todas as maiores empresas do mundo e é bem mais acessível, de certa forma. Como aqui já é acessível, lá é mais ainda, porque você pode comprar um pedaço até menor da empresa, da ação. Então, é algo que ajuda bastante. Então, a dica que eu dou aí em relação ao momento atual, se você puder, né, compra aí começa a comprar aí dólar, porque o dólar é a moeda mais forte do mundo, tá? Tudo que até postei um vídeo ontem, né, explicando sobre essa questão até em relação ao dólar. Quanto mais o dólar acaba subindo, todas as coisas ficam mais caras, né? Então, o trigo é baseado em cima do dólar. Então, Sim. ou qualquer produto, normalmente é comprado, é negociado em dólar. Então, o dólar fica mais Nossa caro. vida é toda impactada. A nossa vida é toda impactada pelo dólar.
a cotação. Ainda que eu não tenha um centavo de dólar, a minha vida é impactada por ele. A nossa, né? De modo geral. Exatamente. Então, quando você está comprado ali, você tem uma parte do seu patrimônio ali em dólar, você acaba protegendo ele. Porque se o dólar subir para 6, 7 reais, 10 reais, não tem problema, você tem dólar. Se ele começar a cair, o pensamento é o seguinte, é que a nossa moeda ficou mais forte. Do mesmo jeito você não perde, porque está morando no Brasil, né? Então, por isso que o dólar acaba protegendo o seu patrimônio. E você Legal não precisa... você falar isso, porque a gente tem a ilusão de achar que porque desvalorizou, ou seja, nossa moeda valorizou, eu estou perdendo se eu tenho dólar. E não. Não, e você não está perdendo. O seu ainda continua valendo ali. Até porque o dólar, vamos dizer, ficando mais barato, as coisas também ficam mais baratas. E o seu poder de compra, né, o que você consegue comprar, continua ainda valendo, né? Então, por isso que é importante, até para você ver como que isso é importante, todos os países, todos, do mundo todo mesmo, tem reserva em dólar. O próprio Brasil tem reserva em dólar. Por quê? Reserva em ouro, reserva em dólar, tem reservas, né? Isso, exatamente. Então, porque o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então, se você tem ali a reserva, você fica, de certa forma, um pouco mais seguro. E o legal dos aplicativos que eu acabei citando é que o seu dinheiro não está no Brasil, né? Muitas pessoas ficam até com esse receio, talvez até as pessoas um pouco mais antigas por aquilo que já passou no Brasil, né? Sim. Então, houve uma ameaça agora, né? O governo eleito, não vou entrar no aspecto da política, se foi eleito validamente ou não, exato, com fraude ou não, independente disso. Mas eles falaram em, por exemplo, congelar a poupança, como aconteceu em 1992 com a eleição do Collor. Então já aconteceu algo semelhante e agora tem uma ameaça de que isso aconteça de novo. Talvez hoje até seja muito mais difícil acontecer essas coisas, né? Mas é importante só frisar que, então, você comprando e enviando o seu dinheiro, ele vai ficar lá, praticamente, está nos Estados Unidos. Seguro, é seguro. Isso, é seguro. E até, talvez, entre aí que você pode explicar para o pessoal, a questão até da declaração, né? Porque talvez a pessoa fica aí, tá, mas se o meu dinheiro está fora do Brasil, né? Eu tenho que declarar ou não? E aí? Dinheiro precisa ser declarado de qualquer jeito. Onde tiver dinheiro em casa, em espécie, você precisa informar. A declaração de imposto de renda, à medida das corretoras que você citou e as que a gente já tem no Brasil também, todas elas têm um informe de rendimento. O que você aplicou lá precisa ser informado na sua declaração de imposto de renda. Eu recebo um salário mínimo no Brasil. Comprei ações nos Estados Unidos. Não tem R$1 investido no Brasil, só tenho fora. Você é obrigado a declarar porque você tem ações na bolsa. E você tem ativos adquiridos. Então, você precisa declarar. É melhor você declarar e nunca ser acionado pela Receita do que você não declarar, considerando que o seu valor é pequeno demais, e ser acionado pela Receita e ter que justificar. É pior fazer depois. É melhor você... E nós, enquanto contribuintes, é melhor a gente se antever no processo. Então, nós teremos muito desse assunto sobre imposto de renda, por exemplo, no começo do ano, porque a declaração vai vir e nós estamos atentos aí, por exemplo, se vai ter alguma mudança nas taxas, alguma mudança na tabela do imposto de renda, como foi falado nas últimas 2 eleições e ainda não acontece porque não teve atualização da tabela desde 2015. Então precisa ser revisto com certeza. Paulo, a gente precisa ter mais conversas sobre essa em outros momentos. Eu gostaria, por exemplo, que você falasse sobre
fundos de investimento, fundos imobiliários, sobre criptomoedas, porque a gente é um assunto completamente novo para muitas pessoas. Se você quiser, até posso dar falar um pouco aí um exemplo sobre fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário é um tipo de ativo que você tem disponível ali na bolsa para você investir, além das ações, né, de empresas que a gente até conhece aí como Petrobras, Vale, Itaú. E nada mais é que o fundo imobiliário é uma empresa que tem vários imóveis e ele aluga esses imóveis e todo o dinheiro que é recebido dos aluguéis, ele distribui para os seus acionistas. Tá? Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário... Uma cota do shopping. E existem fundos imobiliários de shopping, de galpão logístico, de laje corporativa, entre outros. Até nos Estados Unidos a gente tem muito mais opções, tá? Mas esse é um outro assunto. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa opção dos fundos imobiliários. E vamos dizer ali que ele acaba substituindo o que muito brasileiro gosta de fazer, que é o quê? Comprar uma casa ali, colocar para alugar para ter uma renda extra, né? Que é exatamente o que o fundo imobiliário faz. Só que ele faz em grandes quantidades, né? Em um prédio que está lá, um exemplo, na Avenida Paulista e espalhado pelo Brasil. Até a parte do agro, né, já está também dentro disso. Então, se você quiser investir em fundo imobiliário que investe no agro, também existe essa possibilidade. E aí, você acabando investindo, é o mesmo processo de que você tivesse comprado uma casa e colocado para alugar. Só que aí, quais diferenças? Né? A diferença é que você não precisa se preocupar com nada. Você não precisa se preocupar se tem inquilino ou não, se está reformado, pagar qualquer outro tipo de tributo. Não tem custo. Não tem você custo só nenhum. Tem o benefício. Exatamente. Está recebendo só os royalties e você não é obrigado a pagar nada. Isso. E o legal dos fundos imobiliários aqui do Brasil é que, é isento do imposto de renda. Isento do imposto de renda. E que você acaba recebendo esse valor todo mês. Porque, diferente até dos Estados Unidos e das empresas aqui no Brasil, eles pagam todos os meses. Né? Empresa, às vezes, ela vai acabar pagando de 3 meses, de 6 meses ou de 1 ano. Porque ela não sabe quanto ela vai receber, né? Porque a empresa, organismo vivo ali, ela tem que vender, ela tem que fazer isso. No caso do fundo imobiliário, ele acabou alugando um prédio, ele sabe quanto que ele vai receber todo mês ali, né? E a lei até em relação a isso, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir, por exemplo, 90% daquilo que ele arrecada. Então, o fundo é basicamente, não é para enriquecer o fundo, mas sim os acionistas. Então, tudo, 90%, olha que interessante. 90% do que entra é distribuído para os acionistas. Então, se você é acionista, você vai receber ali o seu dividendo todo mês. E é seguro, muito seguro, né? É seguro, até porque, de certa forma, o fundo tem ali o imóvel como garantia. Né? Até um exemplo, quando o fundo imobiliário vende um imóvel, ele é obrigado a distribuir esse valor para os acionistas. Né? Então, aí se ele quiser dinheiro, né, para poder fazer novos investimentos, aí ele tem que gerar novas cotas. E aí acaba... Então, é algo muito, muito acessível também e que está disponível aí, um exemplo, na Bolsa para todo mundo acabar investindo. Isso que é legal. Legal. Fundo imobiliário é um assunto que me desperta bastante interesse. Sim, cripto, depois a gente pode com certeza marcar para falar sobre isso, né? É algo talvez um pouco até mais complexo aí para as pessoas, mas é basicamente o futuro aí
eu gosto de adiantando assim, pense em cripto como tecnologia, tá? Então, tudo que vai estar chegando de novo é o mercado cripto que está trazendo. Então, até um exemplo, os próprios cartórios estão usando uma tecnologia que veio da parte de cripto. E várias empresas também acabam utilizando. Então, isso que é o legal. Esses dias eu vi até um artista plástico que fez um quadro e ele Sim, vendeu as cotas desse quadro, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu tenho que conversar com o Paulo depois sobre isso, porque a gente é tão novo para nós aqui, sim, que exato. precisa falar muito sobre isso, né? Para produzir conhecimento. Exato, mas um exemplo, nesse caso aí, é o que eles chamam de tokenização. É o mesmo processo das ações, tá? É como você pegasse um Aham. quadro e dividisse em diversas partes e você vende parte do quadro, né? Então, isso também já é feito na parte Também é feito imobiliária. como investimento, inclusive, né? Como Sim, investimento. porque se o Porque quadro aquele valoriza, artista cresce e aquela obra que não era nada vai valer 20 milhões, você tem uma cota daquilo, você cresceu, você ganhou também. exatamente. Muito legal. Então, esse mercado cripto aí é bem interessante, tem muita coisa aí para vir, principalmente para o ano que vem e para os próximos anos. Ô Paulo, você falou de mentoria. Explica para nós como Sim. é que funciona. Então, eu acabei até desenvolvendo essa parte da mentoria, e a mentoria ela é individual, né? Até porque que eu escolhi fazer individual? Porque cada um tem um objetivo, cada um tem um conhecimento sobre essa questão até de investimentos, e também, às vezes, a pessoa quer falar sobre a É o renda sigilo, dela, né? É o dinheiro isso. dele. Então, o objetivo é ela ser individual, né? Para a gente construir algo exatamente para aquela pessoa, né? Não ser algo aberto. Então, E a pessoa aprende. Ela aprende a operar, ela aprende a mexer. isso. E o legal da mentoria é que você tem tal com mentor ali. Esse é o objetivo, né? Para qualquer dúvida que Né? você tiver, você acaba perguntando. E no caso até da minha mentoria, eu desenvolvi material, então todas as conversas que tiver, a gente tem um material. E até eu gosto de falar que é o seguinte, comprar e vender no mercado de ações é a coisa mais fácil do mundo. Você acaba abrindo lá na corretora, manda o dinheiro e compra e vende. A questão é exatamente saber o que comprar. E é isso que eu acabo Como ensinando. avaliar, né? O que você vai comprar. Isso, saber o que comprar, entre outras coisas, como fazer a carteira e tem informações aí mais valiosas que minimiza muito e muito a questão da perda. A maioria das pessoas que investem na bolsa acabam perdendo dinheiro, mas acabam perdendo dinheiro porque ou que é coisa em curto prazo e que na Aham. vida praticamente todas as coisas não tem resultado em curto prazo, né? Geralmente Se não. você tá na academia aí, ó, então, né? Fazendo exercício, o exercício sempre vem no longo prazo, né? O resultado. E isso também serve para os investimentos, né? Até que nem você atende muitos empresários. Empresa precisa de tempo ali Sim. para poder ter os resultados Uma esperados. empresa, uma empresa para se considerar sólida, ela leva pelo menos 5 anos, né? De Sim, exato. aberto e operando para ela sair da condição de recém-aberta, né? Para ela falar, ó, agora eu consigo manter. Sim, Tem uma pergunta aí, Paulo. Qual o valor para investir? Talvez seja o valor mínimo, né? isso. Tem valor mínimo. E qual o tempo médio para retorno? Então, a gente até falou sobre a questão do valor mínimo. O mínimo é R$ 1, a gente poderia colocar, que é o valor de qual Depende da vai ação, né? da ação, né? Então, é bem Mas acessível mesmo. uma dúvida minha. Se a ação custa, por exemplo, 55 centavos, eu Uhum. posso comprar só uma de 55 Sim, centavos? Ou eu pode. tenho. Pode Não, comprar só uma? dá para comprar só uma, né, na bolsa.
Então, não precisa... Não tem cota mínima, tem que comprar 10 cotas, não tem? Não. Tinha até aqui no Brasil que a cota era 100, a quantidade. Mas aí tem uma opção lá que você coloca o código F na frente do código da empresa, você consegue comprar no mercado fracionado, que eles falam, você consegue comprar de uma unidade, um exemplo. Uma mentoria acontecendo. Exatamente, já tem tendo um conteúdo aí para poder já fazer. E outra coisa, ela perguntou, né, o tempo médio para o retorno. Médio e longo prazo depende primeiro do objetivo, né? Que nem eu falei lá, depende do seu objetivo, né? Se o seu objetivo for mais, vamos dizer assim, acessível, talvez você vai conseguir chegar mais próximo, mais rápido nele. Mas se for algo mais robusto, o médio e longo prazo é isso aí, é de 5, 10 anos para frente. Né? Não existe nada que... Principalmente é o que... Até é bom a gente dar um alerta aí, ó. Se você vê qualquer propaganda de dinheiro rápido, principalmente algo... Aconteceu muito com criptomoeda, entre outros, de coisas que você... invista aqui, você vai conseguir ficar milionário. Vai conseguir... Esquece que não existe isso, assim. Provavelmente isso é golpe, tá? Se nós olharmos os maiores investidores, pega a lista da Forbes, todos lá são principalmente de cabelo branco, tá? Então é gente que está investindo, está trabalhando, né? Isso é algo também interessante de a gente falar, que a riqueza vem do trabalho. Então, se você está querendo entrar na bolsa para você ficar rico, milionário, desculpa te dizer, mas não é esse o caminho. Tá? O objetivo da bolsa é multiplicar o que você já tem. Então, quem às vezes ganha 1 milhão, você pode ver às vezes alguém ganhando muito dinheiro, é porque ele tem muito dinheiro investido. Né? Então, dá um exemplo. Se você investir R$1.000 e a ação que você investiu subiu 100%, ou esse R$1.000 virou 2.000. Uhum. Só que, um exemplo, se o cara investiu 1 milhão, virou 2 milhões, né? Então, isso que também tem que tomar muito cuidado, porque não é bem assim. Tipo, é difícil, se for olhar, então o Warren Buffett, que é o maior dos investidores aí, nem todas ele acertou que ganhou muito, muito não. Ele foi ganhar o primeiro bilhão dele com 50 anos de idade. Então... Cuido, né? Tem que construir para você chegar lá no objetivo que você quer, precisa trabalhar nele, né? Isso aí. Não tem nada vem de graça. Isso. E é importante falar, e até para divulgar, eu soltei agora, né, um material ensinando como investir, um exemplo, no próprio Estados Unidos. Tá? Principalmente por causa do momento que a gente está vivendo. Então, a melhor forma que nós já falamos aí a proteção é baseada em cima do dólar. Então, eu acabei desenvolvendo um material bem simples, tá? Objetivo, tem até uma conversa aí com o Thiago disponível lá em vídeo, tá? Tem vídeo também como bônus fazendo na prática. Então, tem esse material disponível. Até para quem aí segue o Thiago, vou disponibilizar depois um cupom aí de desconto, que aí o Thiago pode divulgar. Qual coisa para você adquirir. E se você quiser ter acesso também à mentoria, algo mais individual, também pode vir, me segue aí, vem falar no privado aí comigo, manda mensagem. A live vai ficar salva no meu perfil e as pessoas vão ter acesso a você. Eu convido você a seguir o Paulo, as dicas e a mentoria. Se comprar o curso dele com o nosso cupom de desconto, se você quiser, escreve eu quero, manda no direct, a gente manda o cupom para você. E, ô Paulo, queria que você fizesse as considerações desse nosso bate-papo inicial aqui. Legal.
Então, assim, sobre mentorias, sobre os investimentos. Então, eu fico disponível aí para caso alguém queira ter mais informações sobre isso, tá? Então, eu espero que que a gente conseguiu aí desmistificar muita coisa. Então, é algo acessível, tá? Você pode começar com pouco e você tem que começar, né? Eu acho que é isso que eu daria aí de mensagem final. Comece, dá o primeiro passo. Não adianta ficar, vou esperar juntar tanto. Não importa. Se quer começar com 100, começa com 100, depois você vai construindo com o tempo. Porque senão, quanto mais você vai adiando, mais você está perdendo. Tá? Mais você... Eu ouvi uma frase sobre isso, Paulo. Cada dia que você espera é um dia mais longe, demora mais para a chegada do resultado que você espera. Se eu espero mais um dia, eu atrasei mais um dia a chegada do meu sonho, né? A realização do meu sonho. E isso vale para tudo. Vale para os investimentos, vale para o cara que quer sair da CLT e abrir uma empresa, que tem dificuldade, que tem medo ou que não tem medo. Então, sim, precisamos agir, né? exato. Ação que produz reação. E algo que sempre vai acabar ficando, o sentimento de quem precisamente começa a investir é de não ter começado antes, tá? Então, sempre vai ter esse sentimento, cara, por que eu não comecei antes? Então, às vezes até tem algumas frases, pessoal, se pudesse voltar e falar com o Paulo lá com 16 anos, eu falaria, começa a investir agora, né? Porque com certeza quanto antes você começar, mais você vai conseguir colher, né? E principalmente quem pensa em questão de aposentadoria, a bolsa é um dos melhores lugares aí para você conseguir construir isso. Até pela flexibilização do valor que você investe, né? Sim, com Se você certeza. vai na previdência privada, por exemplo, você tem valor mínimo, né? Então, Isso. a bolsa te dá um leque maior. Paulo, Exato. obrigado pela conversa de hoje, essa nossa primeira, né? Sim. Vamos ver se a gente marca para outro daqui uns dias para a gente falar sobre criptomoedas, que esse negócio Também. é muito interessante. Sim, se você nos assistiu, coloca lá a live vai ficar no nosso feed, coloca lá se você quer, eu quero a mentoria e a gente vai te encaminhar para o Paulo. Reage de alguma forma, porque nosso objetivo é produzir conhecimento. Nós não ganhamos nada, né, Paulo? Por dispor nosso tempo aqui agora para conversar sobre algo que você de fato não encontra. As pessoas não encontram o que a gente conversou sem filtro como a gente conversou em lugar nenhum. Sim. De maneira tão... mais difícil, né? Bem mais difícil. Seria, por exemplo, a mentoria, né? Isso aí. E na mentoria você tem a conversa mais... Então, o que nós fizemos aqui tem muito valor. Paulo, eu agradeço demais você e tamo junto. Tamo junto. Eu que agradeço aí pelo convite e pode chamar aí para os próximos que a gente participa aí, tá bom?